Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma videoaula, né, da disciplina de Química, né, a aula é essa preparatória para o Enem. Desde já eu queria agradecer mais uma vez o convite, né, de toda a equipe dos Engenheiros Solidários, né, que estão com esse projeto belíssimo, né, de contribuição para a formação dos nossos alunos. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E o tema da nossa aula de hoje vai ser reações químicas, né? Então, o conteúdo de reações químicas no Enem, se nós formos fazer um levantamento, né, histórico aí de todas as questões que vêm sendo trabalhadas no Exame Nacional do Ensino Médio, esse capítulo de reações químicas, ele é um capítulo que é trabalhado de forma muito aplicada. Então, a gente vai ver que os conceitos que estão relacionados, né, os conceitos básicos relacionados a esse capítulo de reações químicas, eles são conceitos bem simples em termos de entendimento, certo? Mas eles são muitas vezes cobrados, né, de forma aplicada. Então, torna-se necessário, na maioria das vezes, que a gente não se prenda apenas a esses conceitos, né, de reação química, do que seria uma reação química, dos tipos de reações químicas, das equações químicas que a gente vem a trabalhar. Muitas vezes é necessário que a gente tenha um conhecimento do dia a dia, né, o conhecimento do nosso cotidiano. Por quê? Porque muitos desses conceitos que são utilizados nas questões, né, que são cobrados nas questões do Enem, são cobrados de forma aplicada a algumas questões que surgem no nosso cotidiano, como, por exemplo, a chuva ácida, questões ambientais, né, conceitos de reações químicas aplicados à parte mineral, né, do que a gente encontra na natureza de compostos químicos, né, de minerais que estão disponíveis na natureza. Então, são muitos conteúdos que são abordados, né, de forma bem aplicada, né? Então, a gente não vai ter diretamente algumas questões que você venha a cobrar um determinado tipo de reação química, mas sim de forma aplicada a umas questões que são observadas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, vale muito do conhecimento que você vai adquirir através da leitura, através de noticiários, né, que são importantes para que você tenha também um bom desenvolvimento no Exame Nacional do Ensino Médio. Perfeito, gente? Tranquilo? Então, o primeiro ponto que a gente vai abordar na nossa aula de hoje é realmente o conceito de reação química. Então, o que seria uma reação química? Então, as reações químicas, elas acontecem quando as substâncias, elas sofrem transformações em relação ao seu estado inicial, que vai, consequentemente, mudar a sua natureza química. Então, qualquer transformação que uma determinada substância ela venha a sofrer, mudando a sua natureza química, a gente está trabalhando com uma determinada reação química. E aí, como um exemplo claro dessa reação, a gente traz o ácido clorídrico, que é o HCl, reagindo com NaOH, que é uma base, formando um sal e uma água, que é uma reação de neutralização, que é um tipo de reação que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Então, a gente tem o ácido clorídrico, que é lá o nosso ácido muriático, que a gente tem na nossa casa, tá certo? Só que o ácido muriático, ele é a forma impura do ácido clorídrico, não é isso? Então, nós temos o ácido clorídrico reagindo com NaOH, onde o NaOH é a nossa soda cáustica, que nós também temos na nossa casa, né? Então, essa é uma reação ácido-base formando sal e água. Então, esse é um exemplo muito claro de uma transformação química, de uma reação química que nós podemos observar no nosso dia a dia. E essas reações químicas, é importante destacar que, graficamente, elas são representadas pelo que a gente chama de equações químicas. Então, uma determinada reação química que venha a acontecer, ela pode ser representada graficamente pelo que a gente chama de equação química. E aqui a gente tem também um exemplo de uma reação química e, consequentemente, a sua equação química, que é a representação gráfica dessa reação, onde a gente tem 2H2 mais O2 formando 2H2O. E aí, quando a gente trabalha com equações químicas, é importante destacar algumas questões, como, por exemplo, os termos coeficiente estequiométrico, reagentes, produtos e equação balanceada. Por quê? Porque sempre que a gente vai trabalhar com uma reação química, isso você vai poder observar bem nas questões do Enem, que a gente vai trabalhar na aula de hoje, é importante que vocês observem os coeficientes estequiométricos para que vocês verifiquem se essa equação está balanceada. Então, muitas vezes, para que você entenda, né, e chegue à resolução de uma questão, essa questão ela tem que estar balanceada, ou seja, os seus coeficientes estequiométricos eles têm que estar equilibrados. A lei de Lavoisier ela tem que estar sendo obedecida, ou seja, na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma.
Então, a quantidade de espécies que eu tenho no meu reagente tem que ser igual à quantidade que eu tenho no meu produto. E para isso, para que eu tenha esse equilíbrio, para que a lei de Lavoisier ela seja obedecida, eu tenho que considerar os meus coeficientes estequiométricos. Perfeito? Tranquilo, gente? Então, aqui eu tenho o índice, aqui o coeficiente 2, eu tenho o coeficiente 1 e aqui o coeficiente 2, fazendo com que a minha reação ela esteja balanceada, ou seja, a quantidade que eu tenho de um determinado elemento químico no meu reagente seja igual à quantidade que eu tenho desse elemento químico também no meu produto. Então, como por exemplo, eu tenho aqui 2 vezes 2, eu tenho 4 hidrogênios no meu reagente. E aqui eu tenho 2 vezes 2, eu tenho 4 hidrogênios no meu produto. Eu tenho 1 vezes 2, 2 oxigênios no meu reagente. E eu tenho 2 vezes 1, 2 oxigênios no meu produto. Perfeito? Então, eu digo que a minha equação química, que é a representação gráfica da minha reação química, ela vai estar balanceada. A quantidade de reagente que eu tenho de um determinado elemento químico, eu tenho também no meu produto. Perfeito? Tranquilo? Então, essa é uma discussão inicial básica para que a gente venha a entender bem, né, o conceito, o conteúdo de reações químicas. Perfeito? E aí, quando a gente trabalha com reações químicas, é importante que a gente entenda que existem diversos tipos de reações químicas. Então, se a gente for observar as questões naturais, as reações que ocorrem na natureza, a gente vai conseguir identificar uma infinidade de tipos de reações químicas. Mas eu vou destacar aqui para vocês algumas mais importantes, né, que comumente são mais encontradas, principalmente lá nas questões do Enem. Perfeito? E a primeira delas são as reações de adição ou síntese. O que seria uma reação de adição ou síntese, quando duas ou mais substâncias reagem para formar um único produto. Então, se eu tenho duas ou mais substâncias reagindo para formar um único produto, eu tenho o que a gente chama de uma reação de adição ou de síntese. Como exemplo, eu tenho H2 reagindo com Cl2, formando 2HCl. Certo? Então, esse é o nosso primeiro tipo de reação química que eu venho a destacar para vocês. Segundo tipo, reações de análise ou decomposição. Quando é que ocorre uma reação de análise ou decomposição? Quando duas ou mais substâncias são formadas a partir de um único reagente. Então, é o contrário da reação de adição ou síntese. Então, na reação de análise ou decomposição, eu tenho um reagente se decompondo, formando dois ou mais produtos. E aí, como exemplo, eu tenho CaCO3 se decompondo, formando CaO, que é o óxido de cálcio, mais CO2, que é o dióxido de carbono. Perfeito? Então, esse é um exemplo clássico aí de uma reação de análise ou decomposição. Eu tenho outro exemplo de tipo de reação, que é o que a gente chama de reações de simples troca ou de deslocamento. Então, quando uma substância simples, ela desloca um elemento de uma substância composta, formando uma outra substância simples e uma composta, eu tenho o que a gente chama de uma reação de simples troca ou deslocamento. E aí o exemplo que eu trago para vocês é do 2Na reagindo com FeSL2, formando 2NaCl e ferro. E aí o que é que acontece aqui? Ocorre que o Na, que é uma substância simples, ela vai deslocar um elemento de uma substância composta, formando assim uma outra substância simples e uma outra substância composta. Aqui eu tenho uma reação de simples troca ou deslocamento. Outro exemplo que eu tenho desse tipo de reação é H2S reagindo com Cl2, formando 2HCl mais enxofre, né? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que o cloro, né, o Cl2, ele vai deslocar o enxofre nesse composto. Então, eu tenho um composto, né, uma substância simples, deslocando um elemento aqui de uma substância composta, formando uma outra substância simples e uma outra substância composta. Só que tem um detalhe para que uma reação de simples troca ou de deslocamento ela venha a acontecer. Para que essa reação ocorra, a substância simples ela deve ser mais reativa do que a que ela vai deslocar. E aí vocês podem perguntar, mas Daniel, como é que eu vou saber? Por exemplo, nessa primeira reação, como é que eu vou saber se o sódio, certo, ele é mais reativo do que o ferro? Se eu estou trabalhando com elementos metálicos, como, por exemplo, sódio e ferro, eu vou olhar para o que a gente chama de eletropositividade. Então, a eletropositividade é uma propriedade periódica, né, que a gente vê lá no capítulo de estrutura atômica e tabela periódica, não é? E aí, essa propriedade, ela vai nos mostrar o grau de reatividade dos meus metais.
Quanto mais eletropositivo for o meu metal, mais reativo ele é. Então, eu tenho aqui uma escala de reatividade para facilitar o nosso entendimento, mas você pode observar isso muito bem lá na tabela periódica, né? Quanto da direita para a esquerda, né, e de cima para baixo, eu aumento a minha eletropositividade, tá certo? Então, quanto mais o elemento estiver à esquerda da tabela periódica e abaixo, eu tenho uma maior eletropositividade. Mas aqui eu tenho uma escalazinha para que facilite esse nosso entendimento, tá certo? E aí, olhando como um exemplo da questão anterior, onde eu tenho o sódio e o ferro, eu tenho o sódio nesse patamar aqui dessa minha escala de eletropositividade, e aqui eu tenho o ferro, ou seja, significa dizer que o sódio ele é mais eletropositivo do que o ferro, ou seja, ele é mais reativo do que o ferro. Se ele é mais reativo, essa reação de simples troca ela vai acontecer. Ou seja, o sódio ele vai substituir o ferro, tá certo, no FeSL2, formando o NaCl e o ferro metálico como substância simples. Perfeito, gente? Tranquilo? Se eu estou trabalhando isso para um metal, se eu estou trabalhando com ametais, como é o caso do nosso segundo exemplo, eu não vou olhar para a eletropositividade, eu vou olhar para a eletronegatividade. E aí, lá na tabela periódica, a eletronegatividade ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Ou seja, quanto mais à direita e quanto mais acima na tabela periódica, mais eletronegativo é o meu elemento químico e, consequentemente, mais reativo ele será. Então, considerando esse exemplo aqui, onde eu tenho o cloro deslocando o enxofre, eu vou olhar para a escala de eletronegatividade e eu percebo que o cloro ele é mais eletronegativo do que o enxofre. Consequentemente, o cloro ele vai ser mais reativo. Se ele é mais reativo, essa reação de simples troca ela vai acontecer. Então, o cloro ele vai deslocar o enxofre, formando uma outra substância simples e uma outra substância composta. Compreendido, gente? Então, esse é um requisito para que uma reação de simples troca ou deslocamento ela venha a acontecer. E aí, mais um tipo de reação química é a reação agora de dupla troca. Então, quando é que ocorre uma reação de dupla troca? Quando duas substâncias compostas, elas são formadas a partir de duas outras substâncias também compostas. Então, se eu tenho duas substâncias compostas formando duas outras substâncias compostas, eu vou ter o que a gente chama de uma reação de dupla troca. E aí, como exemplo, eu tenho o PbNO3, né, que é o nitrato de chumbo reagindo com o ácido clorídrico, formando o cloreto de chumbo mais o ácido nítrico, né? E outro exemplo que eu tenho é o cloreto de sódio reagindo com nitrato de prata, formando cloreto de prata mais nitrato de sódio. Então, eu tenho duas substâncias compostas reagindo e formando duas outras substâncias também compostas, tanto nesse primeiro exemplo como nesse segundo exemplo. No entanto, para que uma reação de dupla troca ela venha a acontecer, eu tenho alguns requisitos. Que requisitos são esses? Primeiro, certo? Eu tenho, na verdade, que um desses requisitos ele tem que acontecer para que uma reação de dupla troca ela realmente venha a ocorrer. Perfeito, gente? O primeiro deles, forma-se pelo menos um produto menos solúvel. Então, se nessa minha reação houver a formação de um produto menos solúvel, significa dizer que essa reação de dupla troca ela vai acontecer, tá certo? Se eu tenho a formação de um produto menos ionizado, ou seja, um produto mais fraco, digamos assim, isso a gente trabalha muito quando está vendo e está trabalhando com reações ácido-base, não é isso? Então, se eu tenho a formação de um produto menos ionizado, né, ou seja, um produto mais fraco, onde eu tenho a formação de espécies que se ionizam, certo, em menor proporção, eu tenho uma reação de dupla troca acontecendo. E terceiro, forma-se pelo menos um produto mais volátil. Então, se eu tiver a formação em uma determinada reação de um produto mais volátil, significa dizer que essa minha reação ela vai realmente acontecer. Perfeito? Então, esses são requisitos, pelo menos um deles tem que acontecer para que uma reação de dupla troca ela venha realmente a ocorrer. Perfeito, gente? Tranquilo? Então, vamos seguir. Além desses tipos de reações, que são tipos básicos e gerais de reações químicas, eu tenho algumas outras reações a apresentar aqui para vocês, que são muito comumente encontradas nas provas do Enem, tá certo? Então, eu não poderia sair daqui hoje sem falar desses tipos de reações para vocês. Que, primeiro, são as reações de combustão, né, que são reações que ocorrem na presença de dois reagentes, ou seja, de um combustível e de um comburente, comumente é o oxigênio, é o O2, e que produzem, ao final dessa reação,
energia. Então, se eu tenho uma reação onde eu tenho um combustível e um comburente, e comumente esse comburente vai ser o O2, tá certo? E que ao final dessa reação eu tenho como produto, certo? Energia sendo produzida, eu tenho o que a gente chama de uma reação de combustão. E a gente tem uma infinidade de exemplos de reações de combustão que ocorrem no nosso dia a dia, tá certo? E um exemplo deles é a queima do etanol. Então, o etanol, que é o C2H5OH, ele reage com o oxigênio, né, formando CO2 e água. Então, esse é um exemplo clássico de uma reação de combustão, e nós vamos ouvir falar muito em reações de combustão nas provas do Enem. Se você for fazer um estudo aí, uma questão histórica das questões do Enem, então, muitas questões de combustão, elas são utilizadas, né, não de forma direta, mas muitas vezes de forma contextualizada com outros conteúdos da disciplina de Química. Perfeito, gente? Tranquilo? E aí, um outro exemplo também que vocês vão conseguir observar muito nas provas, nas questões do Enem, são as reações de neutralização, que a gente até já deu um exemplo aqui, já discutiu um pouquinho, né, de forma bem rápida, no início da nossa aula de hoje, onde uma reação de neutralização são reações que ocorrem entre um ácido e uma base, formando sal e água. Né? Nós demos um exemplo lá no início, né, para exemplificar uma reação química, e aqui a gente traz um outro exemplo de uma reação de neutralização, uma reação ácido-base, que é muito utilizado na área industrial, na área laboratorial, tá certo? Para resolver alguns problemas, muitas vezes, na hora de descartar alguns rejeitos químicos, essas reações, elas são muito utilizadas. Perfeito, gente? Então, eu tenho aqui como exemplo 3H2CO3, que é o ácido carbônico, né, reagindo com 2FeOH3, que é o meu hidróxido de ferro 3, formando o Fe2CO3, que é o carbonato de ferro 3, ou o carbonato férrico, né, mais 6H2O, ou seja, um ácido reagindo com uma base, formando um sal e água, como um exemplo de uma reação de neutralização. Tá bom? E aí, como última reação que a gente vai apresentar aqui para vocês, para aplicarmos os nossos conhecimentos lá nas questões que a gente vai resolver hoje, nós temos as reações de oxirredução, que são reações muito comuns no nosso dia a dia, né, e que ocorrem através da transferência de elétrons entre as espécies. Então, se eu tenho reações químicas que ocorrem através da transferência de elétrons entre espécies químicas, eu tenho o que a gente chama de reações de óxido-redução, onde uma determinada espécie vai sofrer oxidação e a outra vai sofrer redução. A gente trabalha muito isso lá no conteúdo de eletroquímica, que já foi ponto de aula aqui da disciplina de Química para vocês do projeto dos engenheiros solidários. Perfeito, gente? Tranquilo? E aí, como exemplo de uma reação de oxirredução, a gente tem a oxidação do ferro, né? Formando aí a ferrugem. Então, a oxidação do ferro na presença de oxigênio, na presença de água, ocorre em reações de oxirredução, onde o ferro ele é oxidado e eu tenho como produto aí a ferrugem, né? Isso que é o Fe2O3 hidratado. Não é isso, gente? Então, é um exemplo bem prático, né, que a gente consegue visualizar no nosso dia a dia de uma reação de óxido-redução. Perfeito, galera? Tranquilo? Então, vamos utilizar algum desses conceitos básicos e a gente vai ver que nas questões, a gente não vai ter questões que solicitem de vocês a identificação de um determinado tipo de reação. É muito difícil você encontrar isso na atualidade. O que é que a gente vai ver? A gente vai necessitar desses conceitos que foram discutidos e de alguns conceitos, né, de conhecimento comum mesmo, conhecimento prático do dia a dia, da natureza, né, de alguns fenômenos que ocorrem na natureza, de alguns fenômenos químicos, né, utilizando esses conceitos de reações químicas para que a gente consiga resolver diversas questões lá na nossa prova. Tranquilo? Então, vamos seguir aqui para o nosso primeiro exemplo, para que a gente possa exercitar alguns pontos que foram abordados na aula de hoje. E aí a gente tem uma questão do Enem de 2013, que diz o seguinte: o mármore, ele é um material empregado para revestimento de pisos, e um dos seus principais constituintes é o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é o CaCO3, né? É um sal, não é isso? Carbonato de cálcio, perfeito? Então, na limpeza desses pisos com uma solução ácida, e aí eu posso estar trabalhando com qualquer ácido, ocorre efervescência. Nessa efervescência, o gás liberado é o U. E aí eu tenho alternativas. Letra A, oxigênio. Letra B, hidrogênio. Letra C, cloro. Letra D, dióxido de carbono. Letra
é monóxido de carbono. E aí eu trago para vocês a reação que vai ocorrer do carbonato de cálcio em meio ácido. Então, atentem para isso. Sempre que eu tiver carbonatos, seja de qual for, carbonato de cálcio, carbonato de sódio, certo? Ou seja, carbonatos de forma geral reagindo com um ácido, certo? Carbonatos em meio ácido, eu vou ter a decomposição desse carbonato e a formação de CO2, de dióxido de carbono. Então, isso é um conhecimento prático, comum, que é necessário que vocês tenham. O carbonato em meio ácido vai se decompor formando CO2, tá certo? E aí eu tenho uma reação que vai ocorrer, né, que é o CaCO3, com HCl, por exemplo, que é o ácido clorídrico, é um ácido que eu optei utilizar, né, para exemplificar essa questão, formando CaCl2, que é um sal, né, o cloreto de cálcio, mais CO2, que é produto aí da decomposição do carbonato, né, mais água. Então, dessa forma, nessa efervescência, o gás liberado vai ser o dióxido de carbono, que é o nosso CO2. Perfeito, gente? Então, não esqueça disso. Carbonato em meio ácido forma CO2. Não esqueçam, tá certo? Que muitas questões a gente vai conseguir resolver através de alguns desses conhecimentos básicos de reações químicas. Tranquilo? Perfeito, gente? Então, nossa alternativa correta, alternativa D, dióxido de carbono, CO2, sendo produzido através dessa reação entre o carbonato de cálcio e um determinado ácido, que no caso eu utilizei para exemplificar aqui, o ácido clorídrico, o HCl. Tranquilo? Então, vamos para a nossa segunda questão, do Enem também 2013, que diz o seguinte: a transformação química em questão é representada pela equação, e aí eu quero que vocês identifiquem a equação que representa essa transformação química que está acontecendo nesse esquemazinho que eu mostro para vocês. E aí a gente tem um balão de festa, não é, aqui, com bicarbonato de sódio. O que é o bicarbonato de sódio? É o NaHCO3. O NaHCO3 é o bicarbonato de sódio ou carbonato ácido de sódio. O bicarbonato de sódio, certo? Ele é um sal ácido que foi produzido através da neutralização incompleta do ácido carbônico, que é o H2CO3, tá certo? Então, o H2CO3, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, eu tenho apenas uma ionização ocorrendo, onde eu tenho a minha neutralização e a formação do meu sal ácido, que é o NaHCO3, tá certo? Então, carbonato ácido de sódio ou bicarbonato de sódio, tá certo? É o que eu tenho aqui no meu balão de festa, tá certo? Preso a uma garrafa com vinagre. Eu tenho o vinagre aqui, que é o meu ácido acético, que é o CH3COOH, tá certo? E aí, quando eu adiciono esse bicarbonato de sódio no meu ácido acético, no meu vinagre, eu tenho aqui o balão cheio de gás após a adição do bicarbonato que estava no seu interior, tá certo? Então, observe que eu tenho a formação de um produto gasoso aqui. Lembrem do que eu disse na questão anterior. Eu tenho, de certa forma, eu tenho bicarbonato, mas eu tenho, certo, o CO3, né? O grupo CO3, 2- lá no meu composto. Né? Isso, na verdade, eu tenho o HCO3-, né? Que é do bicarbonato, né? Que é o carbonato ácido para formar o meu sal aí de sódio, bicarbonato, o carbonato ácido de sódio. Perfeito, gente? Tranquilo? Então, o que é que eu tenho aqui? Lembrem do que eu disse lá na questão anterior, de que todo carbonato em meio ácido eu tenho a formação de CO2. E aí a gente olha para cá, né? Eu tenho a formação de um gás, eu identifico isso. E aí eu observo o quê? Eu observo que na minha letra E, eu não tenho, na minha letra D, eu não tenho nenhum gás sendo produzido, então ela já pode ser descartada, certo? Na minha letra C, eu também não tenho nenhum gás produzido, então a letra C, ela também pode ser descartada. E aí fica no jogo o quê? A letra A, onde eu tenho CO2 sendo produzido, a letra B, onde eu tenho O2, e a letra E, onde eu tenho H2 sendo produzido. E aí, tendo o conhecimento de que o carbonato em meio ácido, né, ou o bicarbonato em meio ácido, ele vai se decompor produzindo CO2, a gente vai conseguir identificar claramente que a alternativa A é a minha alternativa correta, onde eu tenho o ácido acético reagindo com o bicarbonato de sódio ou o carbonato ácido de sódio, formando Na+, mais o íon acetato, que é o CH3COO-, mais CO2, mais água, sendo essa a minha alternativa correta. Perfeito, gente? Então,
fiquem atentos a isso, carbonato, e aí adiciono bicarbonato em meio ácido, vai se decompor formando CO2, não esqueçam disso, tá bom? Porque isso vai ajudar muito vocês em diversas questões que vocês podem encontrar aí pela frente, perfeito? Vamos para a nossa terceira questão, do Enem de 2014, né, uma questão onde eu tenho uma aplicação bem prática, né, bem comum do nosso dia a dia. Os bafômetros, que são os etilômetros, indicam a quantidade de álcool, que é o C2H6O, é o etanol, presente no organismo de uma pessoa através do ar expirado por ela. Esses dispositivos utilizam células a combustível que funcionam de acordo com as reações químicas representadas. E aí eu tenho a minha primeira reação, né? Observe que é uma reação de óxido-redução, né? Eu tenho a transferência de elétrons, né? Então eu tenho C2H6O gasoso, formando C2H4O gasoso, mais 2H mais aquoso, mais 2 elétrons, e eu vou ter uma segunda reação, que é o meio O2 gasoso, mais 2H mais aquoso, mais 2 elétrons, formando água. Então, na minha reação global de funcionamento do bafômetro, os reagentes e produtos desse tipo de célula são, letra A, o álcool expirado pelo reagente, como reagente, água, elétrons e H+, como produtos. Letra B, o oxigênio do ar e H+, como reagentes, água e elétrons como produtos. Letra C, apenas o oxigênio do ar como reagente, apenas os elétrons como produto. Letra D, apenas o álcool expirado como reagente, água, C2H4O e H+, como produtos. E letra E, o oxigênio do ar e o álcool expirado como reagentes, e a água e o C2H4O como produtos. Então, para que a gente identifique a reação global, nós temos que somar as duas semi-reações, tá certo? Isso é um conhecimento básico lá de soma das semi-reações para a obtenção da minha equação global. E aí, o que é que eu vou ter? Eu observo que eu tenho C2H6O, eu tenho C2H4O aqui no produto, mais 2H+, aqui no produto, mais 2 elétrons. E eu tenho meio O2 gasoso, mais 2H+, mais 2 elétrons, formando H2O, certo? Então, quando eu somo essas duas minhas semi-reações, o que é que ocorre? Eu tenho aqui no meu produto da minha primeira semi-reação 2H+ e 2 elétrons, e eu tenho no meu reagente da minha segunda semi-reação 2H+ e 2 elétrons. Então, o que é que vai acontecer? Vai eliminar esse 2H+ com esse 2H+, e esse 2 elétrons com esses 2 elétrons. E aí, somando a minha equação, obtendo a minha equação global, eu vou ter C2H6O gasoso, mais meio de O2 gasoso, formando C2H4O gasoso, mais H2O líquido. Dessa forma, qual seria a minha alternativa correta? A alternativa é, ou seja, eu vou ter o oxigênio do ar, certo? E o álcool expirado como reagentes, né? Lá da minha equação global, eu tenho aqui o oxigênio do ar, né? E o álcool que está sendo expirado como reagente. E como produto, eu vou ter a água, aqui da minha segunda semi-reação, e o C2H4O aqui da minha primeira semi-reação. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, como produtos eu tenho, como reagentes eu tenho o oxigênio do ar e o álcool expirado, e como produtos eu tenho a água e o C2H4O. Tranquilo? Então, a alternativa E vai ser a minha alternativa correta. Observem que vocês estão tendo aí questões bem simples, de que facilmente, né, de forma bem rápida, a gente, tendo os conhecimentos básicos dos tipos de reações químicas e algumas das suas aplicações, a gente consegue resolver de forma bem tranquila as questões que estão sendo apresentadas para vocês. Perfeito? Vamos aí para a nossa próxima questão. A próxima questão é do Enem 2015, que ele diz o seguinte: os calcários, eles são materiais compostos por carbonato de cálcio que podem atuar como solventes do dióxido de enxofre, o SO2. Um importante poluente atmosférico. Então, observe as aplicações que nós estamos tendo das reações químicas. As reações envolvidas no processo são a ativação do calcário e a fixação do SO2 com a formação de um sal de cálcio, como ilustrado pelas equações químicas simplificadas. Então, eu tenho aqui o CaCO3, né, com a aplicação de calor. Então, CaCO3 ele vai se decompor formando óxido de cálcio e CO2, ou seja, CaO mais CO2. E esse CaO, certo, ele vai adsorver o SO2,
certo? E reagindo também na presença do O2, né, do oxigênio que eu tenho no ar, eu vou ter a formação de um sal de cálcio. E aí, considerando as reações envolvidas nesse processo de dessulfurização, a fórmula química do sal de cálcio corresponde a letra A, CaSO3, letra B, CaSO4, letra C, CaS2O8, letra D, CaSO2 e letra E, CaS2O7. E aí eu vou dar uma dica aqui para vocês. Lembram de quando eu disse que a observação do balanceamento das equações era extremamente importante? Então, veja que essas minhas equações, elas estão balanceadas. Então, para que essa minha equação ela esteja equilibrada e que a lei de Lavoisier seja obedecida, eu tenho que ter quantos cálcios, eu tenho que ter quantos enxofres e eu tenho que ter quantos oxigênios aqui no produto dessa minha segunda reação, lá no meu sal de cálcio. Eu tenho que ter um cálcio, um enxofre e 4 oxigênios. Dessa forma, a gente consegue identificar de forma bem fácil qual é o produto da nossa reação, que é o sulfato de cálcio, CaSO4, ou seja, eu tenho através dos conhecimentos de equilíbrio, né, de balanceamento da minha reação química, eu consigo identificar claramente qual é o produto da minha reação. Então, eu vou ter aí o sulfato de cálcio, que é o CaSO4. Então, a alternativa B vai ser a minha alternativa correta. Então, questões bem simples de aplicação dos conhecimentos que a gente vem discutindo na nossa aula de hoje. Perfeito? E aí, vamos para mais um exemplo, que é do Enem de 2017, que diz o seguinte: a bauxita composta por cerca de 50% de Al2O3 é o mais importante minério de alumínio. As seguintes etapas elas são necessárias para a obtenção do alumínio metálico. Primeiro, a dissolução do Al2O3 sólido é realizada em solução de NaOH aquoso a 175 graus Celsius, levando à formação da espécie solúvel NaAlOH4 aquoso. Segunda etapa, com o resfriamento da parte solúvel, ocorre a precipitação do AlOH3 sólido. Terceira etapa, quando o AlOH3 sólido é aquecido a 1050 graus Celsius, ele se decompõe em Al2O3 sólido e água. Quarta etapa, o Al2O3 sólido é transferido para uma cuba eletrolítica e fundido em alta temperatura com auxílio de um fundente. E quinta etapa, através da passagem de corrente elétrica entre os eletrodos da cuba eletrolítica, obtém-se o alumínio reduzido no cátodo. Com isso, eu digo o seguinte: as etapas 1, 3 e 5 referem-se, respectivamente, a fenômenos. Letra A, químico, físico e físico. B, físico, físico e químico. C, físico, químico e físico. D, químico, físico e químico. E E, químico, químico e químico. Então, eu quero saber se as etapas 1, 3 e 5, aqui elas se referem a processos químicos ou a processos físicos. A primeira etapa, a dissolução do Al2O3 sólido, é realizada em solução de NaOH a 175 graus Celsius, levando à formação da espécie solúvel NaAlOH4 aquoso. Então, claramente, o que eu tenho aí é uma reação química acontecendo. Então, esse meu fenômeno, ele é um fenômeno químico. Vamos lá para a terceira etapa. Quando a AlOH3 sólido é aquecido a 1050 graus Celsius, ele se decompõe em Al2O3 sólido e H2O. Então, eu tenho uma transformação química acontecendo. Então, eu tenho uma decomposição de uma determinada espécie, tá certo? Eu tenho uma reação de decomposição ou análise ocorrendo, tá bom? Então, eu tenho uma reação química, eu tenho uma transformação química, eu tenho um fenômeno químico também acontecendo na terceira etapa. E a quinta etapa, através da passagem de corrente elétrica entre os eletrodos da cuba eletrolítica, obtém-se o alumínio reduzido no cátodo. Então, eu vou ter uma reação de oxidorredução ocorrendo. Eu tenho uma reação química, eu tenho uma transformação, eu tenho um fenômeno químico ocorrendo. Dessa forma, as etapas 1, 3 e 5 são fenômenos químico, químico e químico, respectivamente. Perfeito, gente? Compreendido? Tranquilo? Então, vamos para mais um exemplo aqui de questões que estão lá no Enem, né, de anos anteriores, aí, de reações químicas, que diz o seguinte, o Enem 2017. Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água de cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-a
para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Além do sal de cozinha NaCl, nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela letra A, reação do gás de cozinha com o sal, volatilizando o gás cloro. Letra B, emissão de fótons pelo sódio excitado por causa da chama. Letra C, produção de derivado amarelo pela reação com carboidrato. Letra D, reação do gás de cozinha com a água, formando o gás hidrogênio. E letra E, excitação das moléculas de proteína com formação de luz amarela. E aí, gente, eu faço um destaque para vocês. Para que a gente responda essa questão, é importante que a gente entenda o processo que é chamado, né, de uma análise qualitativa que nós temos em escala laboratorial, de identificação do átomo pela cor da chama. Esse processo que está sendo descrito nessa questão é o mesmo fenômeno que ocorre lá nos fogos de artifício. Então, para que a gente entenda, é importante que a gente lembre lá do modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr, a gente está trazendo aí outros conhecimentos químicos, né? Dizia que o elétron, ele girava ao redor do núcleo com uma quantidade fixa de energia. E ele só transitava de um nível de energia para outro quando ele absorvia ou quando ele emitia pacotes de energia, né? Ou seja, para Bohr, a energia ela era quantizada, não é? Então, o elétron, se ele saía de um nível mais interno, que é menos energético, para um nível mais externo, que é mais energético, ele tinha que absorver energia. Se ele saía de um nível mais externo para um nível mais interno, ele emitia essa energia, certo? Na forma de fótons, perfeito? Então, levando em consideração, certo, todos esses conceitos e essa discussão, os elementos químicos, os elementos metálicos especificamente, eles podem ser identificados de forma qualitativa através da sua coloração que apresenta na chama, certo? Então, o sódio, por exemplo, que é o elemento metálico que está sendo trabalhado aqui do nosso composto químico do NaCl, do sal de cozinha, ele apresenta, quando ele é submetido a uma fonte de calor, como a chama do fogão, ele apresenta uma coloração amarela. Por quê? Porque quando o sódio ele é submetido lá a uma determinada fonte de energia, o seu elétron ele é excitado. Então, ele sai de um nível mais interno para um nível mais externo de energia. No entanto, para que esse elétron ele permaneça naquele nível mais externo, ele vai necessitar de uma grande quantidade de energia, que não é fornecida, infelizmente, pela chama lá do nosso fogão. Então, o que é que ocorre? Esse elétron ele vai retornar para um nível mais interno de energia. E aquela quantidade de energia que ele absorveu da chama, que é a nossa fonte de energia, ele vai emitir agora na forma de fótons, né, de energia radiante, de energia luminosa, com comprimento de onda característico do amarelo. Então, é por isso que a gente consegue identificar um determinado átomo pela sua cor da chama, né, a identificação do átomo pela cor da chama, por isso que a gente consegue ver todas aquelas colorações dos fogos de artifício. É esse fenômeno de transição eletrônica que ocorre. O elétron ele vai receber energia da chama, ele vai ser excitado, no entanto, a quantidade de energia para mantê-lo naquele nível mais energético é muito alta e a chama ela não fornece. Então, ele retorna. Quando ele retorna, ele emite a quantidade de energia que ele absorveu na forma de luz com comprimento de onda característico de cada elemento químico. No caso do sódio, é a coloração amarela, e é por isso que a água lá do arroz, lá do cozimento do arroz, quando derrama, que entra em contato com a chama do fogão, fica toda aquela coloração amarela, em função da presença de íon sódio naquela solução, né, de sódio dissolvido ali na água. Perfeito, gente? Tranquilo? Então, dessa forma, a nossa letra B é a nossa alternativa correta. Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela emissão de fótons pelo sódio, excitada por causa da chama, que é a nossa fonte de energia. Tranquilo, gente? Perfeito? Então, vamos seguir aqui para o nosso último exemplo, a nossa última questão da aula de hoje, que diz o seguinte: em meados de 2003, mais de 20 pessoas morreram no Brasil após terem ingerido uma suspensão de sulfato de bário utilizada como contraste em exames radiológicos. O sulfato de bário é um sal pouquíssimo solúvel em água, tá certo? Que é o BaSO4, perfeito, gente? Que não se dissolve mesmo na presença de ácidos. As mortes ocorreram
porque um laboratório farmacêutico, ele forneceu o produto contaminado com carbonato de bário, que é um sal solúvel em meio ácido, tá certo? Então, o carbonato de bário é o BaCO3, tá certo? Carbonato de bário. Esse sim, ele é solúvel em meio ácido. Um simples teste para verificar a existência de íons bários solúveis poderia ter evitado a tragédia. Esse teste consiste em tratar a amostra com solução aquosa de ácido clorídrico e, após filtrar para separar os compostos insolúveis de bário, adiciona-se solução aquosa de ácido sulfúrico sobre o filtrado e observa-se por 30 minutos. Significa dizer o quê? Se eu tenho lá uma amostra de sulfato de bário e se ela estiver contaminada com carbonato de bário, por exemplo, quando eu adiciono ácido, somente o carbonato de bário ele vai se solubilizar. Então, é esse bário que vai causar a toxidez, né? O Ba2+, da livre, que vai causar essa toxidez e que causou a morte, certo, de todas essas pessoas no ano de 2003, tá certo? Então, se nós adicionamos ácido e existe algum contaminante e ele vai ser solubilizado, algum contaminante de bário, como carbonato de bário, ele vai ser solubilizado, na hora que a gente adiciona o ácido sulfúrico, certo? O ácido sulfúrico, ele vai reagir lá com o Ba2+, né? O sulfato, na verdade, o SO4 2-, vai reagir com o Ba2+, formando o BaSO4, que é um sal branco e insolúvel, ou seja, a gente vai ver a formação de um precipitado. Esse é o princípio desse teste qualitativo que pode ser feito de forma bem simples e que poderia salvar diversas vidas, tá certo, gente? Então, a presença de íons bários solúveis na amostra ela é indicada pela letra A, liberação de calor, B, alteração da cor para rosa, C, precipitação de um sólido branco, D, formação do gás hidrogênio e E, volatilização do gás cloro. E aí, tranquilamente, a gente responde que é a precipitação de um sólido branco, que é exatamente o sulfato de bário. Vamos recapitular. Se eu tenho lá no meu sulfato de bário, eu tenho como contaminante o carbonato de bário, quando eu adiciono o ácido clorídrico, esse carbonato de bário vai se solubilizar. Eu pego o meu sobrenadante, que tem bário 2+, e eu adiciono ácido sulfúrico, ou seja, o sulfato lá do meu ácido sulfúrico reage com o Ba2+, formando sulfato de bário, que é um sal insolúvel de cor branca, ou seja, eu vou ver a formação de um precipitado. Então, se existir algum contaminante, ele foi solubilizado com a adição de ácido clorídrico, ele vai precipitar na forma de sulfato de bário, perfeito? E aí a gente consegue identificar que aquele material, ele está contaminado, perfeito, gente? Tranquilo? Então, uma questão aí de aplicação, de reações químicas que ocorrem, que podem ser visualizadas, que são muito utilizados na área industrial, no nosso dia a dia, no cotidiano, na natureza de forma tranquilo, gente? Então, assim, nós concluímos a nossa aula de hoje. Eu espero, né, que vocês tenham compreendido, eu espero que vocês possam utilizar todos esses conceitos que foram abordados, não somente nessas aulas, nessa aula de hoje, mas nas aulas passadas, para que vocês consigam um maior sucesso lá na prova de vocês. Então, eu desejo muita saúde, muita felicidade, muito sucesso e realização na vida de cada um de vocês, perfeito? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, podem deixar lá os comentários, que eu vou estar olhando e a gente vai poder discutir e trocar uma ideia e sanar alguma dúvida que venha acontecer, perfeito? Então, muito sucesso, forte abraço e até a próxima. Valeu!